E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Robson Júnior e esse é meu espaço virtual em que eu estou contando um pouco das histórias que vivi ao longo desses anos, histórias de infância, de adolescência, algumas coisas misteriosas. No, na conversa passada a gente falou daquele, né, do que era o afogar-se e não afogar-se no Rio Anil. Aconteceu ali, gente. E hoje eu quero fazer um recorte de sala de aula. Eu fiquei praticamente quase 20 anos no Senac, o que muito me honrou, é bom que se diga. O Senac sempre foi acolhedor para esse profissional. Eu fui acolhido ali, indicado pela doutora Ruth, que era minha ouvinte da Rádio Mirante, e que me levou para o Senac para preparar uma ementa e ministrar um curso de rádio. E preciso aqui contar um segredinho. Eu preparei a ementa, a primeira ementa do curso de rádio, mas na hora de fazer o curso eu não tive coragem, eu não tinha coragem. Eu não tinha, gente. Eu falei, não, não, vou arranjar alguém para dar, eu não sei, eu não vou dar, eu tive medo. As pessoas não acreditam nisso. E eu me vi como exemplo para contar para os meus alunos depois. Eu disse, tá bom, então você vai arranjar. Então, conversei com um amigo, jornalista, e pedi que ele fosse dar essas aulas. E ele foi. Passado mais ou menos uns 20 dias, eu recebi um telefonema numa sexta-feira da diretora do núcleo, do Senac, desse núcleo de Senac. E ela disse, olha, Robson, temos um problema. O amigo que você colocou para dar aula aqui, ele teve um conflito com a turma, e a turma simplesmente quer parar o curso. E nós não podemos devolver esse dinheiro para o Rio de Janeiro, que é a sede do Senac. Nós não podemos devolver esse dinheiro, que isso vai pegar muito mal para a gente. Mas a gente, conversando com eles, eles disseram que se você for dar o curso, eles aceitam continuar o curso. Aí eu fiquei tremendo, porque eu não queria, gente. Aí era uma sexta-feira e eles disseram, mas Robson, é você que tem que vir, não tem problema. A gente pode colocar uma orientadora pedagógica com você no primeiro momento. Aí na segunda-feira eu fui para lá, gente, suava feito um maluco, suava. Mas, cara, depois de algumas horas ali, eu percebi que eu sempre estive preparado para aquilo. E a partir daquele momento comecei a preparar. Eu nunca preparei uma aula exatamente para o Senac. O Senac tinha o seu livro, mas eu chegava lá e tinha uma, sabe, me surgia uma ideia. Às vezes eu passava 3 dias fazendo uma espécie de anamnese da turma e fazendo um diagnóstico do que eles precisavam, do que cada um precisava, e ia trabalhando cada um devagar. Foram momentos belíssimos. Dá para escrever um livro só dessa minha relação com esses alunos. Vivi coisas incríveis, mas quero puxar uma história de um registro de uma prática que eu criei lá no Senac, no curso de oratória, que era assim. Nós, às vezes, somos pegos de supetão para falar sobre determinada coisa, não é? Às vezes você está ali, aí é num encontro, não sei o que, e alguém diz, Robson, venha cá, por favor, fale para o pessoal sobre isso. Quer dizer, aí você fica naquele sufoco, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Aí então, eu estava indo para lá e muitas sugestões, muito, sabe, é preciso que a gente ouça, sabe, o nosso cérebro. Parece que alguma coisa está dentro da gente ali, contando para a gente o que deve fazer. Aí eu, poxa vida, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma prática. Ou a prática do e agora? O e agora é o seguinte, eu cheguei lá mais cedo do que os alunos, separei um monte de pedacinhos de papel e em cada um desses papéis eu coloquei um sentimento, amor, raiva, ciúme, não sei, peguei palavras assim, esses tipos de sentimento, sabe, raiva, alegria, saudade, sabe, juntei, a turma era de 20 alunos, eu peguei 20 papéis desses, coloquei os nomes e coloquei dentro. Aí eu fiz uma técnica, eu sei lá, de um certo teatral, uma coisa teatral, disse, olha, vou fechar a porta agora, ninguém sai mais. Aí todo mundo ficou assim assustado. Falei, não, olha, aqui dentro, eu tinha colocado dentro de uma caixinha, dentro dessa caixa existe coisas aqui, são temas que estão aqui. E vocês virão aqui para frente, cada um, de cada vez espontaneamente, vão pegar essa palavra, esse tema, e vão ter 15 segundos para pensar, e em seguida vocês vão fazer uma mini palestra de 2 minutos no máximo sobre aquele tema. E assim os alunos iam. No início difícil. Aí eu fazia estímulos.
eles não sabiam, mas, por exemplo, eu já tinha um livro na bolsa, eu li aquele livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Normalmente, nesses dias, eu levava um livro para dar como estímulo, né? Servir como estímulo. E se alguma pessoa vinha logo para frente, aquele que vinha para frente já sabia. Quando ele terminava a apresentação dele, eu entregava o livro. Bem, nessa prática, um dia, gente, uma jovem, eu me lembro que ela era estagiária do Banco do Brasil, aqui da Deodoro. Aí o que que ela fez? Ela foi para frente, quando ela puxou o papel, ela olhou para mim, olhou para a turma e começou a chorar. E não parava de chorar, gente. 1 minuto, 2 minutos, 3, e ela continuava chorando, 4, 5 minutos, e ela chorando, e a gente na turma sem saber o que fazer, o que fazer, vamos lá. Eu pedi para alguém pegar um copo d'água lá fora, trouxe para ela, e ela continuava chorando. E ela tinha que falar sobre aquele tema. Aí até que uma hora ela parou de chorar, mais ou menos uns 10 minutos depois, a gente esperando. E ela disse: professor, eu tive um conflito com a minha mãe, em um determinado momento da vida. Eu tive um conflito com a minha mãe. Ficamos sem nos falar em casa, em qualquer lugar, não trocávamos uma palavra. Depois de um tempo, a mamãe desenvolveu um câncer. Mesmo assim, a gente não se falava, eu não conseguia falar com a minha mãe. E isso passou muito tempo. Ela foi para o Adenora Bello, se internou e começou a passar pelo tratamento. Professor, teve um dia que eu não sei o que aconteceu comigo. Eu amanheci assim, com vontade de falar com ela. Eu digo, hoje vou fazer as pazes com a minha mãe. Aí eu peguei, tomei meu banho, peguei um ônibus e estava no meio do caminho quando meu celular tocou. Era do hospital, dizendo que ela acabara de falecer. Aí eu perguntei, qual é o teu tema? E ela falou, perdão. Então, foi o pior dia da minha vida, porque naquele dia eu queria fazer as pazes, pedir perdão para ela e tal. Então, eu vivi muitas dessas experiências assim. A pessoa puxava e tinha a ver alguma coisa com aquela pessoa. É uma prática que eu, inclusive, indico para aqueles que fazem oratória, né, que estão treinando oratória, que façam isso, ajuda para as pessoas. Primeiro, ajuda a tirar o medo, porque você vai para ali treinar, gente, para o e agora? O que que eu faço? E agora o que que eu vou falar? Para isso, é sempre bom que a gente tenha à mão alguma coisa, um tema que a gente leia sobre tudo, para que a gente não seja pego de surpresa. Eu li um livro chamado Criatividade em Propaganda e Marketing. Esse livro é de Roberto Mena Barreto, o pai da propaganda brasileira. E ele diz textualmente para a gente de comunicação, ele diz, olha, vocês podem até não entrevistar o Papa, mas tenham sempre 3 perguntas para o Papa. Vocês talvez nunca tenham que entrevistar a Xuxa, mas tenham 3 perguntas prontas para a Xuxa. Ou então, sei lá, uma figura dessas, notório presidente da República, tenham sempre 3 perguntas. Vocês entendem o que ele quis dizer com isso? Eu nunca esqueci o que aquele homem falou. Só para concluir, eu tive uma lição terrível. Quando eu estava começando, eu estava lá pelo meu 2º ano de rádio, na Rádio Educadora, estava fazendo meu programa de manhã, o diretor chegou, Robson, nós teremos uma entrevista aí com Dom Paulo Evaristo Arnes. Não é Paulo Evaristo Arnes, meu Deus, esqueci agora o nome. É um outro que é bem pequeno, é bem baixinho, que é o maior orador, era o maior orador da Igreja do Brasil. Não me recordo agora, depois eu me lembro e conto nas futuras aí. Bem, o grande orador era um homem fantástico. Aí eu perguntei para ele, quando que vai ser? Ele falou, daqui a 5 minutos. Eu passei mal, não sabia o que perguntar, eu não estava preparado para isso. Para nada, eu não estava preparado para nada. Eu já estava 2 anos de rádio, mas eu não sabia direito. Depois daquele dia, eu comecei a me preparar melhor, entendeu? Quando eu consigo lembrar o nome agora, me falhou a memória. Mas a minha sorte é que ele, percebendo a minha fragilidade de pergunta, ele ia fazendo. Aí ele dizia assim, você me pergunta isso, aí você me diria e tal. Cara, ele foi derivando as perguntas e falou durante 30 minutos ali na minha frente. Dom Helder Câmara, lembrei agora. Dom Helder Câmara. Dom Evaristo Arnes é de São Paulo. Tive a oportunidade de entrevistá-lo também
mas em outro momento, lá em São José de Ribamar, numa caminhada do trabalhador. Do Hélder Câmara, que homem fabuloso, considero uma das grandes celebridades que eu tive a oportunidade de entrevistar. Então, estejam preparados, leiam tudo, os assuntos, mesmo que você não goste de um assunto. Tinha aluno, por exemplo, e às vezes eu pegava e mandava uma jovem que era de uma evangélica para falar sobre carnaval. Mas, professor, eu não vou nem para carnaval, não gosto. Eu digo, mas você precisa, inclusive, dizer por que que você não gosta de carnaval. Mesmo que você não goste. O ideal é que você fale do que você gosta. Quando você fala do que gosta, é tudo diferente, é tudo mais prático, não é? Eu vi uma vez uma jovem na minha frente toda travada para falar. Meu Deus, ela não falava de jeito nenhum, não adiantava. Eu botei a palavra não. Eu digo, escuta, você tem filha? Os olhos arregalaram num brilho sem igual. Ela disse, ah, professor. Cara, aí ela veio, ela saiu de onde estava com as pernas tremendas, veio na minha direção, com os braços abertos. Ah, professor, ela é tão linda. Quando eu cheguei em casa, ela vem, ela se abraça comigo. Olha só. Aí a turma ficou observando ela. Estava falando daquilo que gosta. Mas se em algum momento você não tiver que falar sobre aquilo que você não gosta, fale. Fale com evidência, mas fale com clareza. Olha, eu não gosto com isso porque eu acho que é negativo. Existe uma quantidade muito de droga nesse período, tanto é que a Imomar nesse período precisa de mais sangue, porque muita gente pega tiros, se corta, os acidentes, entende? Então não vem com esse papo, não. Eu sou evangélico, então eu não posso falar, eu não falo sobre carnaval. Não, gente, pare com isso. Entendeu? Entenderam? Eu estou falando de comunicadores que todos são. Eu sou de rádio, mas eu estou falando de todos os comunicadores, que nós todos somos comunicadores. Pode ser um comunicador que vende a sua coisa na feira, pode ser um comunicador que vai da sua sala de aula, pode ser um comunicador na rua, em casa. Você, a todo momento, é chamado a comunicar. Esqueça não. Até o próximo encontro.